Bom dia a todos, que o Espírito Santo, o Consolador, nos ilumine quando nós queremos meditar na Palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, e se eu começasse o sermão de hoje dizendo para vocês que o Superman, das histórias em quadrinhos e dos filmes, em certos aspectos, é muito parecido com Jesus Cristo. Alguém que não era da terra, mas que veio até o nosso mundo, cresceu humilde, mesmo sendo muito mais poderoso que qualquer um que nós conhecemos, alguém que até chegou a morrer, mas também ressuscitou e hoje está vivo entre nós. Eu sei que para muitos isso poderia parecer desnecessário, estranho, chocante, especialmente para aqueles que sabem quem Jesus Cristo é de verdade, sabem tudo o que Ele fez e sabem também que Ele é muito mais do que um super-herói. Mas para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas gostam de histórias em quadrinhos e gostam de filmes de heróis, poderia ser algo muito didático e pelo menos ajudaria a começar uma conversa. E na verdade, foi mais ou menos isso que o próprio apóstolo Paulo fez lá no Areópago. Ele pegou poetas e escritores conhecidos daquele povo e de uma maneira muito respeitosa e coerente, usou eles para explicar quem é o nosso Deus. E não bastasse isso também, ele pegou um altar ao Deus desconhecido, um objeto bem comum naquele contexto cultural, que até poderia parecer uma afronta à nossa fé. Mas Paulo usou aquele objeto também para explicar quem o nosso Deus é. Acontece que o povo de Atenas, em sua mitologia, em sua crença, sua religião, tinha mais de 30 mil entidades que deveriam ser adoradas. E essas crenças estavam tão enraizadas naquela cultura que, por exemplo, o nome da cidade onde Paulo está é baseado no nome da deusa Atena, a deusa da sabedoria. E o local onde o discurso, a parte mais relevante, acontece, se chama Areópago, que traduzindo literalmente significa Monte de Ares, o deus da guerra. Além do mais, caso o povo quisesse ter sucesso em qualquer área da sua vida, eles deveriam, e era ensinado que eles deveriam sempre fazer sacrifícios aos deuses correspondentes. Por exemplo, se um agricultor quisesse ter uma boa colheita, deveria fazer sacrifícios à deusa Deméter, que é a deusa da agricultura. E se um comerciante quisesse fazer bons negócios, deveria sacrificar ao deus Hermes, o deus mensageiro e do comércio. Enfim, seja em qualquer aspecto que fosse da vida das pessoas, sempre teria um Deus ansioso ali para ser cultuado, adorado e glorificado. E segundo os historiadores, de maneira bem resumida, esse próprio altar ao Deus desconhecido, do qual Paulo estava falando, surgiu num contexto de necessidade do povo. Quando uma praga teria se abatido ali sobre os atenienses, e eles começaram então a sacrificar, cultuar animais para que as entidades olhassem para eles com piedade e trabalhassem numa cura e ajudassem eles naqueles momentos de dificuldade. Só que nenhum daqueles deuses deu ouvidos a ele, nenhum deles interviu na situação, até que o povo então resolveu consultar um filósofo chamado Epimênides, que inclusive é citado por Paulo tanto nesse texto quanto lá em Tito 1,12, e esse filósofo então teria orientado para que eles fizessem um altar sem imagens para esse outro Deus, esse Deus desconhecido. Pois bem, hoje nós estamos diante de uma praga que assola toda a humanidade, exatamente mais ou menos naquela situação que os gregos estavam vivendo naquele momento. E o nosso Deus, o que Ele exige de nós para que essa situação se resolva? Quem sabe alguns altares com estátuas? Alguns santuários gigantescos e monumentais? Ou quem sabe alguns sacrifícios? Nada disso. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo afirma no versículo 24 e 25 o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Na verdade, então, como nós bem vimos e sabemos, o nosso Deus ele não precisa de nada que venha de nós. Então, como fazemos para resolver essa situação? Só uma coisa que nós podemos fazer: é confiar em Deus, confiar nele e confiar também naquelas pessoas que são seus instrumentos aqui na terra.
A ciência, que para muitos é um Deus, na verdade, para nós, os cristãos, deve ser vista como uma mão do nosso Deus cuidando da humanidade. Deus não precisa de nossos sacrifícios para que Ele olhe para nós. Na verdade, Ele cuida da criação através de nós. Hoje, de maneira muito especial, nessa situação toda que nós estamos vivendo, nós somos cuidados por Deus através daquelas pessoas, os profissionais da saúde, profissionais da segurança e cientistas que buscam uma cura, uma vacina, e de todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais que buscam diminuir então o efeito do Covid-19 na nossa vida. Como diria Lutero, que certamente estaria se cuidando se vivesse nos dias de hoje, essas pessoas são as máscaras de Deus no mundo, ou seja, são os meios pelos quais Deus se manifesta e cuida do seu povo. Certa vez Lutero escreveu o seguinte: que é nosso trabalho no campo ou no jardim, na cidade e em casa, nas guerras e no governo, aos olhos de Deus, senão o trabalho de crianças, por meio do qual Ele derrama suas bênçãos sobre a pátria, o lar e todas as outras coisas? Nosso trabalho é máscara atrás da qual Deus se esconde, pois na verdade é Ele quem faz tudo por nós. Mesmo que Deus se oculte atrás dessas máscaras, Ele não se esconde de nós. Nós não precisamos e nem precisaremos pôr em nossas igrejas um altar ao Deus desconhecido. O nosso Deus, Ele tornou-se conhecido de maneira muito amorosa, através daquele que nós, os cristãos, costumamos colocar em cima dos nossos altares. O nosso Deus, Ele não é megalomaníaco, ou seja, Ele não tem mania de grandeza, como a maioria dos deuses criados pela imaginação humana, que tem necessidade de pompas e coisas grandiosas. E, de certo modo, aí está a grande loucura da qual Paulo tanto fala. Aí está um dos motivos pelo qual zombaram dele quando ele pregou aquele evangelho e zombam de nós às vezes quando nós pregamos o nosso evangelho, que é o mesmo que ele pregava. Pois foi na humildade que Deus se revelou. Foi na dor que Ele nos deu alegria. Foi na morte que Ele nos deu vida. Mas também foi na ressurreição de Cristo, que Ele garantiu a nossa ressurreição. Nesse final de semana, onde o texto do Evangelho ele serve como um trailer daquilo que vai acontecer no Pentecostes, apontando para a chegada do Consolador, é sempre bom lembrarmos que é justamente o Espírito Santo quem agiu em nós por meio da palavra revelada e nos mostra quem é o nosso Deus. Através desse mesmo Espírito, nós somos levados a testemunhar a nossa fé para aqueles que nos cercam. Pois o desejo de Deus é que cada vez mais pessoas venham a conhecer a sua história e ouçam a boa notícia da salvação. Porque, na verdade, muitas pessoas conhecem Deus, sabem que Deus existe, têm até informações técnicas sobre Ele, mas poucos vivem um amor que Ele de fato quer nos dar. Que sejamos nós, então, a mostrar para este mundo quem é o nosso Deus, para que Ele seja bem conhecido entre todos os povos. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo me libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça